da praia. Não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço e a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Paz e bem para você e para a sua família. Que bom estarmos reunidos mais uma vez nesse final de tarde de domingo, início de uma nova semana, para podermos refletir sobre a palavra do Senhor, que está sendo lida, meditada na Igreja Católica por este mundo todo. Palavra que liberta e que salva. E hoje vem nos ajudar de uma forma muito especial a fazer a nossa profissão de fé, junto com São Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a refletirmos sobre a importância também deste apóstolo Pedro, no início da caminhada da igreja e também na sua caminhada como um todo até os dias de hoje. Porque sabemos que aquilo que Pedro significou para a igreja primitiva, hoje Leão XIV significa para nós. Papa, né, o grande líder, né, aquele que garante a unidade da igreja, aquele que tem a missão de apacentar o rebanho do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Nesse texto do capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos ver primeiramente uma pergunta fundamental de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? E depois, voltando-se para os discípulos e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou? Muitos pensavam que Jesus fosse simplesmente um homem bom, um grande líder, um mestre que ensinava com autoridade, um taumaturgo que realizava milagres, sinais em nome de Deus. Outros pensavam que Jesus era o Filho do Homem, né? Era um dos profetas que ressuscitou, inclusive João Batista. Mas Jesus pergunta para os discípulos e para nós, e para vocês, quem eu sou? Simão Pedro, o líder, né, da igreja primitiva, ele vai responder: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido irmão, querida irmã, esta é a profissão de fé da igreja. Quem é cristão? É quem é batizado e quem, com Pedro, professa a fé em Jesus como sendo Cristo, o ungido de Deus, né? E como sendo o Filho do Deus vivo. Quem crê que Jesus veio de Deus, quem crê que Jesus é o Filho de Deus,
Quem crê que Jesus é o ungido de Deus, conforme está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, né? Então, esse é o cristão. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, quem crê que Jesus é o ungido para salvar, para libertar, para ressuscitar, para que todos nós tenhamos vida e vida plena. Isso é fundamental, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo. Porque, né, se essa pergunta de Jesus for dirigida hoje, né, sobretudo, né, àqueles que se apresentam como políticos, como pretensos governantes, quem sou eu para você? Então nós vamos ver Deus sendo invocado como aquele que justifica guerra, fome, matança, violência. Não é isso que Jesus veio ensinar. O Filho do Deus vivo se fez gente, se fez pessoa humana para nos humanizar, né? Para que tenhamos um relacionamento, uma convivência mais humana, mais fraterna, para que nos acolhamos como irmãos e irmãs, para que vivamos aqui no mundo a justiça, sim, o respeito, a dignidade de cada pessoa, sim, para que vivamos a caridade, o amor, né? Feito ação, feito prática. Isso é muito importante. Agora, por causa da profissão de fé de Pedro, Jesus deu a ele, né, uma missão muito especial, a missão das chaves, o poder das chaves. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Né? Mas, mais do que isso, né? Ele vai falar da igreja fundada sobre a fé de Pedro. Sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno e o poder do inferno nunca prevalecerá sobre ela. Nunca prevalecerá, porque com certeza bater a porta já bateu muitas vezes. Basta pensar o que foi a Inquisição, basta pensar o que foram as cruzadas, né? O que foram tantas guerras na Europa, né? Em nome de Jesus, entre católicos e protestantes. As portas do inferno já bateram, né? Já tentaram triunfar sobre a Igreja de Cristo. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, se professarmos a nossa fé em Jesus como Filho de Deus, se acolhermos a sua palavra, se seguirmos Jesus como Messias, o ungido de Deus, com certeza vamos conseguir com São Pedro professar a nossa fé em Jesus, como Filho muito amado de Deus, que veio ao mundo para fazer de nós irmãos e irmãs. Importante também nesta palavra lembrar, né, que muitas vezes ela é usada, né, na polêmica da Igreja Católica com as outras igrejas, dizendo, nós somos a igreja verdadeira, por quê? Porque Jesus fundou a sua igreja sobre São Pedro. Tudo bem, nós temos uma responsabilidade grande, mas é bom lembrar que ser igreja verdadeira é missão e não privilégio. É missão e não privilégio. Se São João Batista certa vez disse para os judeus que filhos de Abraão, Deus pode fazer brotar das pedras, a mesma coisa pode falar para nós, católicos, pode fazer brotar das pedras. Né? Pessoas que confessam, né, que Jesus é o Senhor com a boca e não confessam com a vida, Ele pode fazer brotar das pedras. Então é missão ser igreja verdadeira, professar a fé em Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, seguir as suas pegadas e viver o seu mandamento. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos abençoe na nossa caminhada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de São Pedro Apóstolo, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser.